Muito bem, então vamos continuar falando sobre tipologias textuais. Para você não se perder, vamos localizar então do que estamos falando. Reconhecimento das tipologias textuais para que você consiga, na hora de escrever a sua redação, se adequar àquilo que a proposta exigir. Na verdade, o que eu quis fazer é trazer para você tipologias assim não tão cobradas inicialmente e depois a mais cobrada, que é a tipologia dissertativa. Aí trouxe exemplos do que é uma tipologia narrativa, tá? Vou trazer exemplo do que é uma tipologia descritiva agora e, por fim, vou trazer um exemplo do que seria uma tipologia dissertativa. Quer dizer, para você entender como a banca pensa e como nós devemos compreender o tipo de texto para escrever, tá? Não é algo assim tão difícil, nada que vai exigir muito de você, mas é preciso ter essa atenção. Você deve se perguntar, por que eu tenho que saber isso aqui e eu já não vou diretamente escrever numa redação? Porque se você tentar fazer isso, você vai se frustrar. É preciso primeiro você ter uma base sólida, uma base da teoria, dessa parte relacionada à composição de texto, para que depois você consiga escrever um bom texto. Então vamos começar a falar sobre isso. A sequência então das nossas tipologias textuais e agora falo sobre o que nós chamamos de tipologia descritiva, tá? Ou ainda descrição. Bem, qual é o propósito de uma descrição? A rigor, você deve colocar elementos caracterizadores e ou qualificadores de algum referente. Por que eu estou dizendo isso? Elemento caracterizador e elemento qualificador. Marque isso, tá, no seu material. Caracterizador e qualificador. Se você tiver um pouco de noção de gramática, você vai lembrar o que é um elemento que caracteriza ou qualifica. É um adjetivo. Isso quer dizer que o texto descritivo vai ser abundante na colocação desses elementos aqui, ó, adjetivos. Tá? Ah, professor, então todo texto que tiver adjetivo é um texto descritivo? Não. Por quê? O critério para análise é sempre o critério da predominância. Ah, então esse texto é mais descritivo do que outro. Ele é menos descritivo do que outro. Então aí você consegue entender de fato qual é o princípio de análise. Tá? O que eu quero que você compreenda é, na hora de você perceber se um texto é descritivo ou não, pense na totalidade. Mais de 50% dele só fala de características ou qualificações. É descritivo. Menos de 50% fala sobre isso, então não é descritivo, ele possui outra característica, é de outra tipologia. Porque esses textos podem ser híbridos, certo? Quer dizer, não há nada que impeça você de, no meio de um texto dissertativo, colocar um trecho descritivo. Tá? Não há nada que impeça, no meio de um trecho dissertativo, você colocar um trecho de natureza narrativa, principalmente se você precisar fazer uma espécie de recomposição de uma cena, para servir de exemplo para uma argumentação. Agora, o que você não pode fazer é passar um parágrafo inteiro dentro de um texto dissertativo escrevendo uma narração. Ou seja, não misturar muito as coisas. Existem modalidades híbridas, mas não é possível sumir com a essência do texto. Beleza? Então, olha só, vamos separar os tipos de texto. Tá? Então nós temos aqui, dentro da tipologia descritiva, duas naturezas. Temos a chamada descrição objetiva e a descrição subjetiva. Vou explicar e eu trouxe os exemplos para você analisar. Então, primeiro, o que seria uma descrição objetiva? É aquela que se fundamenta única e exclusivamente na caracterização. Como assim? Você vai empregar adjetivos que nós chamamos de adjetivos objetivos, aqueles que não transmitem as impressões pessoais. Por isso eles são chamados de adjetivos ausentes de impressões pessoais. Uma descrição objetiva é aquela que você faz sem deixar clara a sua impressão pessoal. Então vamos imaginar, nesse momento o que é que você está vendo? Você está vendo o professor, você está vendo o quadro, se pedissem para você fazer uma descrição disso, o que você diria? Bem, o professor está com uma camisa preta, tá? Ele está com um microfone, esse professor está com barba, cabelo curto, tem um tom de pele X, Y, Z, enfim. Você daria descrições simplesmente daquilo que você observa, tá? Aquilo que é evidente. Não existe discussão de que esse quadro é branco. Tá? Não depende de uma opinião sua. Isso é evidente. Então, essa é uma descrição
objetiva, diferente da chamada descrição subjetiva. Quando nós pensamos em subjetivo ou subjetividade, o que nos vem à mente é a ideia de particularidade. Então, quando pensamos em particularidade, você tem que pensar na ideia de impressão pessoal ou opinião. Na verdade, quando falamos sobre uma descrição subjetiva, o que nós temos não é a caracterização, é a qualificação, tá? E nessa qualificação, o que nós fazemos é transmitir impressões pessoais, sentimentos em que cremos e principalmente emoções. Quando um texto apresenta uma descrição subjetiva, ele é extremamente pessoal, tá? É um texto em que você consegue perceber clara e nitidamente a atuação de quem escreve e quais são as opiniões. Por quê? Porque ele deixa transparecer os seus sentimentos. Então vamos imaginar a seguinte situação. Qual a distinção, para você que não entendeu ainda, não ficou muito claro para você, tem que estudar português, então, de um adjetivo subjetivo para um adjetivo objetivo. Vamos pegar aqui a palavra mulher, tá? A palavra mulher é um substantivo, não é adjetivo, tá? Vai falar, o senhor está louco, estava falando de adjetivo e colocou a palavra mulher. Vamos colocar ao lado desse adjetivo aqui, aliás, ao lado desse substantivo, dois adjetivos. Veja só, se na hora de falar sobre a palavra mulher, eu escrever mulher bonita, tudo bem? Primeira ideia. Segunda, se eu colocar mulher alta, tá? Há uma diferença. Quando eu falo mulher bonita, depende de um julgamento que eu faço a respeito dos princípios estéticos que eu tenho arraigados na minha mente, quer dizer, o que eu acho bonito. E se essa mulher é detentora das qualidades que eu julgo serem necessárias para chamar alguma coisa de coisa bonita, então essa mulher é uma mulher bonita. Ou seja, esse aqui é um adjetivo que revela minha impressão pessoal, ou seja, um adjetivo subjetivo. Quando eu falo mulher alta, a diferença é alta é uma característica, não depende de uma avaliação minha com relação àquilo em que acredito. Não, quando eu falo mulher alta, eu estou falando exatamente com relação à dimensão dessa criatura. Então aqui é uma característica, esse é um adjetivo objetivo. Tá? Então aqui ficou evidente a distinção entre adjetivo subjetivo e objetivo, agora a descrição vai ficar mais simples. Eu vou dar dois exemplos aqui e agora sim você vai conseguir entender. Trouxe primeiro um trecho de poema. Você fala, professor, por que eu tenho que conhecer poema, cara? O que eu tenho que saber de poema se eu estou fazendo concurso público? Tem que saber, afinal de contas, existem propostas de redação que estão pautadas em um poema como texto base. Outra coisa, é extremamente importante você conhecer isso aqui, porque na hora de fazer a interpretação de texto, você já vai ter capacidade de ler o poema de um jeito melhor. Outra coisa extremamente importante, as pessoas que leem poema possuem um vocabulário mais amplo. Então, faça isso porque esse é um exercício extremamente saudável para você que quer ampliar o seu vocabulário. Eu trouxe aqui o trecho de um poema chamado O Muro, de um autor brasileiro, um poeta chamado Alberto de Oliveira. Escreveu numa época chamada de parnasianismo, uma época literária, né, um momento literário chamado de parnasianismo, e aqui o objetivo dele era fazer uma descrição. Vamos pensar que descrição é essa. Ele diz, é um velho paredão, todo gretado, roto e negro, a que o tempo uma oferenda num cacto em flor ensanguentado. Eu nem terminei de escrever, tá? Não precisei escrever o resto aqui. Por quê? Porque eu quero que você perceba a relação entre substantivos e adjetivos dentro dessas sentenças. Então, vamos marcar inicialmente quais são os substantivos aqui. Você tem a palavra paredão, depois você tem aqui a palavra tempo, ainda temos oferenda e temos ainda flor e temos cacto. Muito bem? Veja só, se esses substantivos recebem caracterizações, é um velho paredão. Bem, você tem aqui a palavra velho, caracterizando paredão, certo? Depois, todo gretado. A palavra gretado também faz referência ao paredão, correto? Roto e negro, que são dois adjetivos, também fazendo referência ao mesmo substantivo.
Conhece o significado de velho, gretado, tá? Quer dizer, existe uma característica ainda sobre ele, você pode ter o sentido aqui como rachado, tá? Roto também, que é o particípio do verbo rasgar, e pode ser uma forma de adjetivo. Negro, escuro, que o tempo uma oferenda num cacto, veja, aqui você não tem adjetivos, num cacto em flor ensanguentado, tá? Veja só que interessante aqui, ó, esse ensanguentado faz menção ao cacto. Então aqui nós temos uma descrição que é totalmente objetiva. Por quê? Porque ele está falando de cor e de características quando ele olha para esse muro. Então, nesse caso, esse tipo de adjetivação é uma adjetivação que revela um texto descritivo de natureza objetiva. Tá? Muito claro, tá? Que é um texto de natureza objetiva. Venha só comigo para você perceber a outra natureza que aqui está, que é uma descrição também, é um trechinho de texto, tá? Para quem já leu alguma vez na vida, o trecho de um livro chamado Lucília, de um escritor brasileiro conhecido como José de Alencar. Bem, nós temos aqui: admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que moldava era cinzento, com orlas de veludo castanho e dava um esquisito realce. Vamos pensar aqui novamente em quais são os substantivos. Então, admirar, primeiro, olhar, olhar, tudo bem que você tem um substantivo, não é o verbo, é o olhar no sentido de visão, tá? Talhe é um substantivo também, nesse caso a palavra talhe significava figura corporal, tá? Esbelto, de suprema elegância, elegância é um substantivo também. Depois você tem vestido, depois você tem orlas, tá? Veludo, tá? E ainda a palavra realce. Esses são os substantivos. Veja quais são os adjetivos agora. Você tem ali: admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto. Esbelto, uma palavra que qualifica talhe. Todo talhe é esbelto? Não necessariamente. Quer dizer, nessa criatura havia algo que o indivíduo percebeu como algo esbelto. Isso é uma caracterização subjetiva. Depois, suprema elegância. Tá? Você pode pensar assim, mas elegância, olha que coisa que está adjetivando. Não, isso aqui é o substantivo. É um substantivo elogioso, eu concordo, mas aqui ele não está fazendo uma espécie de descrição subjetiva. Aí você tem o vestido que moldava era cinzento, cinzento é coloração, então descrição objetiva, e com orlas de veludo castanho. Então veja, orlas de veludo é uma locução adjetiva que qualifica veludo, que qualifica orla, substantivo, locução adjetiva, mas é objetiva essa qualificação. Castanho qualifica veludo, objetiva também. Agora eu quero que você perceba aqui, ó, um esquisito realce. Veja, eu quero destacar esses dois adjetivos, esbelto e esquisito. Esses aqui mostram a impressão que o indivíduo teve quando viu alguém. Para que você saiba, essa cena é a cena em que o cara que vai se apaixonar pela Lúcia, né, a protagonista da obra, ele enxerga a mulher e já fica apaixonado só pela maneira como ela está vestida e o ar que ela transpira, aliás, o sentimento que ela exala, né, aparecendo ali. É algo bem romântico, né, faz parte do texto do romantismo. Fato é, adjetivo e adjetivo mostrando uma descrição mais subjetiva. Você vai falar assim: Pablo, tá tudo bem, isso aqui, até isso aqui entendi. Pergunta clássica do aluno: eu vou ter que escrever redação assim? Não, cara. Não, porque não vai ter concurso para escritor do romantismo brasileiro mais. Isso já passou. Você não vai precisar escrever isso aqui. Por que você tem que entender isso aqui? Para que você não faça uma dessas no meio dessa tipologia, que é a tipologia dissertativa. Pablo, se na minha prova aparecer para eu escrever um texto descritivo ou narrativo, então parabéns, cara, você é um abençoado que teve a sorte de receber uma das poucas provas no mundo que exigiriam um texto narrativo e se vira para escrever uma história. Ô louco, professor, que maldoso. Não, eu já te ensinei quais são os passos, então é só você colocar em prática aquilo. Porque nós vamos centralizar o nosso estudo na tipologia dissertativa. Porque a dissertação, que dá mais trabalho, tá? Como assim dá mais trabalho?
você precisa saber o que é e diferenciar os dois tipos, mas tem que saber como a banca cobra e como você vai escrever, tá? Então dá mais trabalho perceber quais são os elementos dissertativos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é senso comum, o que não é. Geralmente os professores falam o termo senso comum, mas ninguém explica o que é isso. Eu vou explicar para você para que não haja dúvidas, tá? Não pode ficar com essa dúvida na cabeça. E também porque grande parte das provas que você encontrar daqui para frente na sua vida cobrarão texto dissertativo. Então, vamos entender o que é isso aqui. Tipologia dissertativa é aquela que apresenta um texto centrado em um conceito ou em uma tese. Qual é a diferença, professor? Conceito quer dizer uma ideia que você vai desenvolver ao longo do texto, e eu digo que conceito é algo que já existe, algo pré-concebido, é algo sobre que você vai simplesmente demonstrar que conhece, tá? Então, você vai responder alguma coisa sobre isso, ou você vai falar sobre alguma coisa da qual você já tem conhecimento. Então, seriam aqui exemplos, textos como estudos de caso, provas específicas que exigem o conhecimento de determinados trechos de lei, por exemplo. Tese, aqui já é outra coisa. Quando nós falamos sobre tese, quer dizer que você vai precisar levantar uma opinião, um ponto de vista em relação a determinada situação que será chamada de situação-problema e, partindo desse ponto de vista, você deverá estabelecer uma linha de raciocínio para poder defender aquilo em que acredita. Ou seja, você precisará defender a sua tese, defender o ponto de vista. Isso é o que nós chamamos de texto dissertativo. Então, para você não confundir, as pessoas estão acostumadas a fazer redação com aquilo que trouxeram do ensino médio. E no ensino médio não há muito rigor, tá? Você não tem muito rigor ali na aula de redação. O que a professora passa? Ela passa um trecho de texto ou dita para você, você acha que aquilo ali é verdade e ó, pau na máquina. Ou você que está me assistindo aí fala, Pablo, isso aqui é grego para mim, cara. Já faz uns 10 anos que eu não escrevo uma redação. A única coisa que eu tive que escrever ultimamente ou foi cheque, tá? Ou tive que escrever bilhete ali para avisar que eu estou indo para casa do Zé. Você vai entender que existe um princípio de como fazer uma redação para você não se enrolar, tá? Olha só, um texto dissertativo é um texto que deve demonstrar uma linha de raciocínio. Como a minha mãe sempre dizia, todo texto, meu filho, tem começo, meio e fim. É uma frase super simples, tá? Essa frase, juro pra você, a minha mãe falava desde que eu era criança. E sempre que eu segui essa sentença para escrever uma redação, deu certo. O que significa uma linha de raciocínio? Que você sai do ponto A e dá informações suficientes para que você possa chegar ao ponto B de uma maneira clara. Qual é o princípio de uma redação? O princípio de um texto dissertativo, principalmente, eu vou escrever aqui para você. O princípio é a clareza, tá? Esse aqui é um dos fatores daquilo que nós chamamos fatores de textualidade, o que faz de um texto, texto verdadeiramente, tá? Clareza é aquilo que seu texto deve possuir. Mas eu não vou começar a falar sobre isso agora, eu vou me limitar a falar que essa é uma característica. E como eu mencionei, o padrão dissertativo, a tipologia dissertativa é, de longe, a mais importante que você vai encontrar no concurso público. A mais importante. Então estude isso aqui, estude muito. Quantos textos dissertativos eu tenho que fazer por semana, professor? Eu vou ser sincero com você, no mínimo 7 textos dissertativos. Como assim? 7 textos? Sim, um por dia. Faça uma redação por semana. E se você achar que não está dando certo, multiplique vezes 2. 2 redações por dia, 7 por semana, tá? Deixa eu explicar. 1 por dia, 7 por semana ou 14 por semana, 2 por dia. Por quê? Porque é o exercício. Quanto mais você praticar esse padrão, melhor você vai ficar. E a redação poderá sair, inclusive, no automático, dependendo das circunstâncias. Vamos separar aqui o tipo de dissertação? Vamos entender que há 2 tipos básicos. Podemos dizer que existe o padrão chamado dissertativo expositivo ou tipologia dissertativa expositiva para mantermos a concordância nesse caso. Por que expositiva? Você tem que pensar nisso aqui. O que significa expositiva? Significa que você precisará explicar um conceito dentro do texto.
explicar alguma coisa, você vai expor argumentos. Não. Você vai expor ideias, expor conceitos. Argumentos é na outra tipologia. Os argumentos aparecerão na outra tipologia, que é a chamada tipologia dissertativa argumentativa. Aqui você não precisa convencer, você não busca persuadir, não é esse o seu propósito. O propósito é informar ou demonstrar que você possui conhecimento a respeito de alguma coisa. Demonstrar que você possui o conhecimento específico para responder aqueles questionamentos. Então, por isso que eu coloquei prova de conhecimento específico é uma ótima pedida para a chamada redação expositiva, tá? E aí, olha que interessante, pode ser que a sua banca traga questionamentos pautados em uma situação problema, exigindo que você, diante do conhecimento que possui a respeito daquela matéria específica, escreva um texto coeso e bem articulado, mostrando a resposta desses questionamentos. Mas assim, não é uma coisa tão sofrível, tá? Não é uma coisa difícil de fazer. Vamos entender como a banca cobra e como você vai fazer isso, tá? Então veja só, essa primeira modalidade é aquela em que você vai expor alguma coisa, apresentar alguma coisa. Mas, pelo amor de Deus, você que é estudante, não vá se confundir na hora de analisar o seu edital e vai ler assim, lá está escrito assim, redação de correspondências oficiais, então eu vou ter que escrever ali no meio um memorando. Não, criatura. Quando você tiver uma redação, aparecerá prova discursiva. E aí sim você vai perceber. Geralmente o cara fala no edital, ele fala se vai ser um texto dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo. Alguns falam apenas dissertativo, tá? Alguns falam que no texto deve haver argumentação. Então faça o exame apurado do seu edital para que você já possa antecipar que tipo de texto vai ter que escrever. Aí no seu material existe um exemplo que eu coloquei sobre o que seria uma proposta de texto dessa natureza, que é o que nós chamamos de texto expositivo, tá? Então, eu vou fazer leitura só para ressaltar alguns aspectos desse texto, tá? Do que seria esse texto. Existe um texto base. Na maior parte das provas de redação, você tem um texto base que vai fundamentar a sua redação. Partindo desse texto base, a banca faz questionamentos. Então, como é o exemplo que nós temos aqui? Prova de concurso público, já foi aplicado isso, você tem ali. O Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo vai investigando os crimes cometidos por 3 pessoas, maiores e capazes, que atuam no roubo de cargas transportadas em operações interestaduais nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha só que interessante, a banca vai fornecendo informações, você tem que sublinhar essas informações. Depois, as empresas transportadoras afetadas pelas ações dos criminosos são totalmente privadas, ou seja, não possuem participação financeira de nenhum ente da federação, não havendo, portanto, em decorrência desses delitos, prejuízo patrimonial direto à União. Em operação destinada a prender em flagrante os criminosos, apenas um deles foi preso. No momento da prisão, ele ofereceu ao chefe da equipe policial R$100 mil para que fosse informalmente libertado. A proposta não foi aceita e a prisão do criminoso foi efetuada de acordo com as formalidades legais. Esse é o texto base. E daí a banca traz o seguinte para você. Com base na situação hipotética apresentada acima, redige um texto dissertativo que responda necessariamente e de maneira fundamentada aos seguintes questionamentos. Surgem 2 perguntas, mas lembre-se, você deve responder essas perguntas com base no texto que lhe foi apresentado. Não é para você criar um texto novo ou citar um exemplo novo. É para você citar aquilo que já foi colocado. Daí vem a primeira pergunta. Havendo necessidade de repressão uniforme dos crimes acima mencionados, poderá o Departamento de Polícia Federal investigar os delitos contra o patrimônio? Roubos? Segunda pergunta. Na situação considerada, a proposta feita pelo criminoso ao chefe da equipe policial configurou crime contra a administração pública? Em caso afirmativo, especifique o delito. Na hora de você escrever o texto, você vai ter que fazer menção a esses 2 questionamentos e menção à situação base. Mas aqui não é para você colocar argumento, é simplesmente para você falar de acordo com o código papapá, lei número tal, artigo tal, inciso tal, a linha tal, da determinada situação. Inclusive a banca costuma até trazer de vez em quando propostas, aliás, exemplos de resposta, principalmente quando você manda um recurso ali.
Essa primeira parte fecha, encerra aquilo que chamamos de dissertação expositiva. Eu vou dar uma palavrinha para você agora sobre o que seria argumentativa e daí fechamos esse raciocínio. Maravilha? Vamos lá. Veja só então, agora, o que seria um texto da modalidade dissertativa, tá? Com foco argumentativo, ou seja, tipologia dissertativa argumentativa. Pensemos, se é argumentativa, eu preciso argumentar, correto? Argumentar tem alguma coisa a ver com persuasão, com convencimento. Quando você está conversando com alguém e está discutindo com essa pessoa, você busca persuadi-la do seu ponto de vista. Todo mundo já deve ter passado pela experiência de uma DR, né? O que é uma DR? Uma discussão de relacionamento. É claro, então o que acontece? Você fala aquilo que acha pertinente, a pessoa olha para você e responde aquilo que ela também acha pertinente. Partindo disso, tá? Você entende, você consegue se entender com a pessoa ou não, dependendo do argumento que você utilizar. E é o mesmo princípio quando se trata de um texto argumentativo. Então você tem que persuadir o leitor. Mas agora vamos pensar aqui. Persuadir não é enganar, é convencer. Quem é o seu leitor na hora da prova? Você tem que pensar que é um leitor qualquer, é o corretor. Persuadir não significa impressionar. Aliás, esse é um erro que o pessoal costuma cometer na hora de escrever redação, tentar impressionar. O nome disso é preciosismo. E cada vez que você comete o deslize do preciosismo, você perde ponto. Na verdade, existe até a probabilidade de você perder uma redação se não tomar cuidado com esse preciosismo. Persuadir, então, significa convencer do ponto de vista, que é a tese a ser defendida. Veja só, você vai fazer essa estratégia de convencimento escolhendo argumentos fundamentados. O que eu quero dizer com argumento fundamentado? Você não pode trazer qualquer argumento, um argumento frívolo, um argumento que não tenha solidez, ou como nós chamaríamos um argumento de senso comum. Não pode fazer isso, tá? E você tem que utilizar um argumento convincente, ele não pode ser um argumento que não tenha a ver com a realidade, ele deve ser coerente, ele deve ter noção, tá? Então é por isso que é preciso pensar bastante para definir os seus argumentos. Uma boa dose de leitura é fundamental para a definição do que você vai argumentar em um texto. Veja, sempre que estiver escrevendo uma redação argumentativa, lembre-se de defender uma tese. E essa tese deve ser colocada no início do texto. As pessoas costumam escrever ali, colocam explicação, explicação, explicação e a tese mesmo vem só no fim. O que eu falo é porque aprendi que eu tenho que colocar a solução na conclusão. Primeiro, tese não é solução, certo? Segundo, tese você coloca no começo do seu texto para que haja tempo hábil dentro da argumentação, ou seja, no desenvolvimento do texto, para defender os pontos de vista, tá? Você se propõe a defender alguma coisa, então vamos defender isso dentro do texto, ao longo do desenvolvimento. Depois, é preciso ressaltar que, na hora de você identificar um texto de tipo dissertativo argumentativo, você deve observar que a banca vai utilizar esses elementos: posicionamento ou opinião. Quando a banca fala posicionamento, ela quer que você adote um ponto de vista. Se você utilizar uma estratégia que é ficar em cima do muro, né? Então existe essa possibilidade, existe aquela possibilidade e as duas são boas. Não, não é assim. Adotar um posicionamento é isso é bom ou isso é ruim, isso dará certo, não dará certo, e dizer o porquê. É preciso adotar o posicionamento. Se a banca pedir um posicionamento e você não o fizer, não adotar o posicionamento, você perde a redação. De vez em quando, a banca fala opinião. Cuidado com essa palavra. Para você que não faz redação há muito tempo, eu quero deixar algo bem claro. Se a proposta disser dê sua opinião sobre o assunto, o corretor não quer verdadeiramente a sua opinião. Ele quer que você adote um ponto de vista, mas não uma opinião. Não é para você escrever coisas do tipo, na minha opinião, eu acho que, no meu ponto de vista. Não use expressões dessa natureza. Por quê? Porque na verdade não é bem a sua opinião que o cara quer. Quer que você defenda uma opinião, tá? Mas Pablo, como é que eu vou defender uma opinião sem dizer
essa é a minha opinião. Nas estruturas do texto, você vai deixar isso claro. Você vai dizer, a iniciativa tal é positiva, porque... e vai explicar. Quando você fala que a iniciativa é positiva, já deu sua opinião. Se você disser, determinada medida não é muito eficaz, por quê? Já deu a sua opinião, não é eficaz. Você não precisa falar, eu acho que, tá? Esse tipo de construção tem a ver com quem não sabe escrever redação, ou quem tem aquele estilo de redação muito antigo, aquele estilo de redação que não serve mais para quem quer tentar escrever redação. Maravilha? Então, muito cuidado com essa palavra opinião, principalmente quando você tiver textos polêmicos. De vez em quando a banca traz ali textos um pouquinho mais complexos, textos de natureza mais polêmica, que são aqueles que trariam talvez uma opinião mais radical. Vamos imaginar, eu sempre falo esse exemplo para os meus alunos, pena de morte. Vou escrever uma redação sobre pena de morte, a banca pediu a minha opinião. Aí eu sou favorável à opinião, eu sou favorável à pena de morte, porque bandido bom é bandido morto. Tá? Beleza, escreva isso na redação, o corretor vai achar que você é um psicopata, você não vai passar nem pela porta. Tá? Então não faça isso. Eu vou te mostrar um tipo de texto que tem a ver com esse lance de argumentação. Aparece aí no seu material o texto base e a proposta. Analise comigo. Você tem ali um trecho de texto da Carta Capital. Existem alguns argumentos relevantes contra a adoção do financiamento público exclusivo para as campanhas eleitorais e muitos a favor. Está chegando a hora de decidir a respeito dele. E uma das principais ideias em debate no Congresso e entre especialistas em legislação eleitoral, desde quando as discussões sobre a reforma política se intensificaram a partir do início dessa legislatura, foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e está no anteprojeto de reforma elaborado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Esse é o texto base, tá? Por quê? Porque ele está ilustrando uma situação do mundo, algo factual, uma situação que faz parte do mundo. E aí vem a proposta. Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: a arrecadação de recursos nas campanhas eleitorais e as implicações da instituição do financiamento público exclusivo. Falo, nossa, Paulo, mas esse aqui era um texto um pouco mais complexo. Veja o que o cara falou, dissertativo argumentativo. Você precisava posicionar-se e colocar algo para defender ou para atacar essa ideia. A arrecadação de recursos nas campanhas eleitorais e as implicações dessa possível instituição do financiamento público exclusivo. Essa primeira parte foi para assustar? Foi. Para você ver quais são essas tipologias textuais e agora pensar, puxa, eu tenho que estudar pra caramba e praticar a redação. Isso aqui é apenas para você sentir o gosto do que é a teoria a respeito de redação. Vamos continuar, porque ainda temos um longo caminho até a composição do nosso texto. Simbora!